Arro, hermanos! Continuando aqui a nossa série de vídeos de Aprendendo a Lei do Tempo. Eu, Pri, mão cristal azul, facilitadora da Lei do Tempo, terapeuta, venho um pouquinho para conversar a respeito da ordem cíclica. Então, dentro da Lei do Tempo, né, que é um compilado de muitas ferramentas que dá acesso a vibrar e vivenciar a frequência natural, nós temos o sincronário das 13 luas. O que é isso? Então, o sincronário das 13 luas é uma forma da gente navegar, é esse espaço aqui onde está passando o meu dedo, né? Que são 13 luas de perfeito 28 dias e um dia fora do tempo. Então, isso seria o sincronário 13 luas e isso que a gente chama dentro da lei do tempo de ordem cíclica. Mas aí você me pergunta, tá, o que vai mudar a minha realidade? Como assim eu contar um dia que seja 2 até 28, contar 13 luas ao invés de 12 meses? O que muda isso, Pri? Então eu vou fazer um adendo, né, pequeno, porque não é o foco, mas eu vou fazer um adendo no que é a frequência do calendário gregoriano. E aí você vai perceber isso, e aos poucos a gente vai entrar a cada série de vídeos ainda mais mergulhando nesse sincronário, nesse método de contagem, né, de na verdade navegação no tempo. E aí você vai responder essa pergunta. Não vai ser eu que vou responder o porquê, o que muda, e sim você. Mas aí vamos contextualizar. Então, o calendário gregoriano, o que é isso? Então, um calendário que hoje, né, é universal aí, que mesmo que muitos países, muitas culturas tenham outros calendários, o que é, né, se a gente for entrar dentro dessa história, a gente vai se aprofundar e ver que tem muitos mesmo, né? Tem origens, assim, em algumas regiões que tem mais de 17 formas, né? Outros que levam em consideração a lua e tudo, mas o globalizado, né? O que dita as ações aí corporativas, principalmente, é esse calendário aí de 12 meses que a gente está no ano, que eu estou gravando esse vídeo em 2021 e assim vai. Ele é considerado o calendário gregoriano, por quê? Porque é através dos papas, né, os papados dentro da religião do catolicismo, que tem esse aval, né, e liberação para esse calendário. Então é importante você saber que se a gente fizer uma retrospectiva disso, essa palavra calendário, ela é originária de um livro de impostos. Então, o Calenda, que é um livro de impostos. Então, toda vez que eu me sintonizo com um calendário, eu estou, na verdade, me sintonizando com um livro de impostos. Mesmo que você não tenha consciência, é energético, né? Então, é a energia desse calendário que faz com que a gente vibre nessa frequência de imposto. Eu estou pagando o imposto. E ele era, de fato, né, o livro Calenda, só para manifestar esse imposto que as pessoas tinham que pagar para os donos das terras aí, entre aspas, que estavam entre o poder maior na época. E aí isso foi tendo uma evolução, tanto que tinha 10 páginas desse livro que virou o primeiro, né, um dos primeiros calendários, que é o Primitivo Romano. E aí esse calendário ele era feito de 10, que era assim, o primeiro mês lá, o primeiro página, o que era? Martius, em referência ao deus da guerra Marte. Aí tinha, né, Éprios, Maius, né, e aí na verdade o 5 é Quintilis, o 6 é sextile, o 7 é setembro, porque a palavra setembro ela é tradução de 7, o 8 outubro, que é a tradução de 8, o 9 novembro, que é a tradução de 9, e o 10 dezembro, que é a tradução aí de 10. E aí, chegado o momento, o Júlio César, na época lá dos romanos, porque queria o nome dele nesse grande livro de impostos, nesse montante que eles recebiam. E aí ele modificou o Quintilis para Júlio, como Júlio César. Né? Então já teve essa modificação. Depois de um tempo, seu sobrinho neto, Otávio Augusto, modificou o sextilis, né, o sexto lá mês,
para agosto. E aí ele também fez, né, uma modificação, porque até então era 30-31, 30-31, e aí modificou que o dele ficou também 31, e aí teve que fazer uma reforma, e eles colocaram 2 meses antes de Mártios, né? Então porque antes começava o ano como em março, como na astrologia o primeiro signo, Áries, né, era onde começava aquele movimento. Então foi colocado antes janeiro e fevereiro como o primeiro. E aí que começou essa bagunça, porque setembro, que era 7, virou o quê? 9. E novembro, que é o 9, virou 11. E dezembro, que é 10, virou 12. E aí a gente ficou com o calendário juliano, que seria esses 12 meses aí, até a chegada do Papa Gregórios. E aí, quando chegou o Papa, eles fizeram várias outras alterações, tanto que, para você ter ideia, eles dormiram numa época dia 5 de outubro de 1582 e acordaram dia 15. Então consumiu lá 10 dias, né, para arrumar, organizar, porque estava faltando uns cálculos matemáticos em torno dessa contagem que não estava dando certo. Mas não essa contagem a nível do que estava acontecendo fora da Terra, e sim a nível do que estava acontecendo quando chegava a época do equinócio, que era necessário os movimentos, né, que é das festividades religiosas, lá da Páscoa e também do Natal. Que um paralelo, né? A gente sabe aí que esse, né, ritual era um ritual pagão da Páscoa, que na verdade era Ostara, e lá no Natal também era outro movimento aí dos pagãos que a Igreja Católica tomou conta na época para poder fazer pulsar, e não em relação com Jesus, né? Foi depois que colocaram essa correlação para trazer mais seguidores para a igreja. Mas assim, com muito respeito à igreja, isso foi os fatos que, né, eles colocaram na época, e quem duvidar ou achar que isso a minha fala não tá coerente, pesquisa, vai atrás, estuda e vê realmente a salada mista que fizeram dentro do conceito que a gente tem até desses feriados religiosos. E lembrando que esses feriados religiosos não é para todos os moradores desse planeta, porque a gente não tem só uma religião aqui, nós temos diversas e várias religiões, e isso não está dentro nesse calendário gregoriano, é uma imposição de apenas religiões, de apenas, né, feriados ditos dentro do catolicismo. Mesmo dentro do cristianismo, tem outras culturas que não seguem os mesmos feriados que a Igreja Católica, e aí a gente está realmente tendo que vivenciar como se todos fôssemos católicos. Então, aí não tá tendo muita opção de você ir respeito pelo que você segue, pelo que você acredita, pelo que você guia. Além do mais, esse 12 do calendário gregoriano só valida um ciclo solar. Então, a gente tem lá naquelas folhinhas de calendário os ciclos da Lua, mas os ciclos da Lua em fase não é o que diz que a Lua está reverenciada num sistema de contagem de tempo. Ele está muito mais olhando para o giro dos 365 dias, que é o que a Terra vai fazer em volta do Sol. E aí, o que acontece com a energia, né? Essa energia do Sol é uma energia como masculina em excesso. O que acontece se eu só tenho o olhinho para essa energia masculina? O masculino castrador, corrompido e imaturo, que aí gera guerras, competitividades, né? Então, assim, desde que eu sou Priscila nesse planeta, nesse momento, que eu estudo na história, eu acho que eu só estudei no colegial coisas sobre guerra, né? Então nem lembro se teve algum movimento lindíssimo dentro daqueles livros da história, porque a gente tá nessas histórias de quê com esses 12? Dessas guerras, dessas competitividades, dessa insanidade em busca de um poder absoluto, e esse poder absoluto é o quê? O ter material. Então a gente não tá preocupado com o ser interno, e sim lá para fora. Desde pequenininho, quando você nasce, você já tem que estudar um monte, e é lhe colocado essa fala de que você veio para estudar bastante. Para quê? Para quando chegar lá na frente, você tiver numa entrevista de emprego, você ganhar e ganhar do outro, que não é o seu irmão, né? Nessa cultura de competitividade, é só um outro ser descartável que não tá nem aí se ele precisa ou não, o importante é eu ganhar de todo mundo, né? Dentro até dos esportes a gente vê isso, uma competitividade sempre tem que ter um primeiro, a gente sempre tá competindo e sempre tem que ter um primeiro. E aí isso em paralelo gera um caos dentro da nossa sociedade,
de forma muito abusiva, porque eu sempre tô em competição e eu sempre tô me sentindo o quê? Ou muito inferior, ou toda a bonitona aqui, a melhor, entendeu? De todos. Então não tem o eixo no meio, né? A gente ou se sente os grandes poderosos, ou a gente se sente como se fosse o grande lixo da sociedade. E aí a gente tem problema com baixa autoestima total, seja fisicamente, intelectualmente. A gente tem aí inúmeros suicídios, que muitas vezes é isso, por se sentir fracassado, né? Por se colocar em comparação muito com o outro, porque essa competitividade a gente se coloca sobre essa comparação com o outro de uma forma muito insana. E além do mais, né, outras questões financeiras, de você sempre estar correndo atrás, né? Qual que é o grande propósito da vida de muitos aqui no planeta? É crescer e estudar um monte, então, para ganhar esse emprego ideal dos sonhos e ser o melhor que todo mundo, e de repente construir a sua casa e ter o seu carro e pronto, acabou. E aí você tem tudo isso, e aí você olha para o lado, e aí, cadê a satisfação de vida? Cadê tudo que você vivenciou? Não existe, porque o teu foco é só esse. E aí a gente tem inúmeros idosos aí com sentimentos até de invalidez, mas tendo uma saúde boa, ou até nem tendo uma saúde boa, porque a gente está, né, nesse ciclo da escassez em todas as áreas da nossa vida. E aí a gente tá nessa pegada. E aí parece loucura, né? Será que uma contagem de tempo pode fazer tudo isso que eu tô falando? Não, isso daí é coisa da sociedade. Mas aí eu te falo que aonde está o teu tempo, aonde você dedica e vive o teu tempo, está a tua mente. E hoje, quem controla o teu tempo? Quem controla o tempo que você tem que ir em cada lugar? Quem que tá fazendo todo esse movimento? Estão controlando tua mente. Então é literalmente o filme da Matrix. É o que a gente está vivenciando no aqui e no agora, mas a gente precisa, ó, despertar, acordar. Acorda! Acorda para a realidade e vê que existe um mundo muito diferente do que esse. E aí a gente sai dessa frequência do tempo é dinheiro. Por quê? Porque o calendário é literalmente esse tempo é dinheiro. E aí, vincular nesse tempo e dinheiro, eu fico nesse ciclo da escassez. Mas agora chega de falar desse gregoriano, chega de falar, e eu quero te apresentar o que é o sincronário das 13 luas. E aí, antes de apresentar, você pode estar perguntando também, tá, Pri, como que eu sigo isso, né? Então, porque lá fora tá todo mundo seguindo. Gente, a partir desse momento, por isso que eu já trago essa pergunta antes, é o sentir. Perceba em cada fala nesse vídeo e nos próximos que a gente vai se aprofundar em cada detalhe do sincronário, a energia diferente do que está sendo proposto. Então, nesse ciclo de 13 luas, de 28 dias perfeito em um dia fora do tempo, a gente sincroniza o quê? O 12, esse masculino do giro solar, mas também o giro lunar. A Terra, a Lua faz, né, 13 giros em volta da Terra, enquanto a Terra está girando em volta do Sol. Então, existe, claro, as fases da Lua e existe também 2 ciclos da Lua, que é o sinódico e sideral, né, que é contado determinado momento de onde começa e termina cada posição da Lua, aonde de uma fase de cheia a outra cheia, a Lua vai estar naquele ponto, naquele quadro. E aí a média desse ciclo sinódico e sideral faz com que a gente tenha uma média de giro da Lua em volta da Terra de 28 dias. E olha que lindo, perfeito 28 dias, você não tem mais aquela confusão de 31, 30, sei lá quantos dias, aqui é perfeitinho. 4 semanas bonitinhas de 7 dias. E 28 vezes 13 é 364 dias, com um dia fora do tempo, que é um dia da gente celebrar e comungar a arte. Vai ter um vídeo só sobre o dia fora do tempo, pra gente falar quando que acontece, o porquê, né, e mais mistérios revelados através dessa data. E aí esse sincronário, então ele vai ter cada lua, então honrando esse 13. E o que acontece quando então eu honro o 13? Eu equilibro o masculino com o feminino. E ó,
polarizo e unifico, não separo mais. Porque as grandes catástrofes da nossa natureza é quando a gente vive na separatividade do que a gente é de verdade. E aqui o sincronário é pra gente resgatar esse tempo natural, né? E opa, resgata e vivencia junto o ciclo solar e o ciclo lunar, né? O ciclo masculino com o ciclo feminino. E aí eu tenho o equilíbrio, sim, para ir lá fora, conquistar, né? Fazer todo o meu movimento, mas isso não é mais só o que me move. O que me move também é ir para dentro, despertar quem eu sou, comungar da minha medicina sagrada e habitar o meu talento interno. Recuperar esse olhar para dentro também. Até porque todas as respostas não estão fora, estão dentro de nós. Então tá faltando essa posição da lua, a gente precisa ancorar de volta essa magia que é olhar para esse ciclo de lua juntas. E o incrível que cada lua vai trazer uma energia, né? Uma energia, um movimento. Então cada lua tem um tom galáctico, que depois vai ter um vídeo falando só sobre o que cada lua tem e cada animal totem de cada lua, né? A gente vai se aprofundar sobre isso, mas é importante agora nesse início você saber que cada lua tem uma energia. Então fica pra gente pulsando 28 dias sobre uma referência que nos leva a olhar para dentro. Então, sim, eu vou ter o meu trabalho, eu vou fazer ter os meus compromissos, mas ao mesmo tempo, aquele navegar no tempo faz com que eu recupere e olhe para dentro. E importantíssimo, por quê? Porque sincronário, a tradução, por que não é calendário das 13 luas, é sincronário? Porque calendário, a gente já viu. Sincronário é juntos, navegando juntos no tempo. Então é colaboração, né? É a sororidade, é o reconhecer que o outro faz parte de mim e eu faço parte do outro. A gente tem sim a nossa individualidade, mas eu estou conectada com cada ser vivo desse planeta. Por isso que a gente navega juntos no tempo, né? É Ubuntu, que é literalmente a gente pegar todo mundo, se abraçar e ir junto pro pote de ouro, né? Não ter mais essa competitividade. E lembrar que a gente é um ser único. E não existe ninguém igual a cada um de nós, ninguém é substituível, jamais. Isso é coisa que se diz lá no capitalismo, né? De pessoas serem números apenas e serem descartáveis. Aqui não, cada um é uma preciosidade sagrada e tá no lugar certo, na hora certa. Só precisa tomar posse desse lugar e ser quem é de verdade. E aí, para você ser quem você é de verdade, você precisa descalcificar, né, o olhar para esse olhar que limita, que é da ilusão, e abrir espaço para a tua consciência plena e sagrada e habitar esse ser mais integrado. E aí, além dessas luas terem, né, cada um um olhar, uma energia, vai ter um animal aliado que dá ancora, né, uma energia sagrada. E a gente tem aqui também as semanas, que a gente chama de epital. Então, a lua, ao invés de mês, aqui em vez de ano, a gente chama de anel. E as semanas a gente vai chamar de epital. E ó, veja que cada uma tem uma cor. Então, se você quiser saber o porquê cada uma tem uma cor, saber também o que a gente tem aqui em cima, tá vendo esses símbolozinhos diferentes? O que é isso? Né? Querer saber também o que é que cada lua tá pulsando de energia, qual é o animal, o porquê desse dia fora do tempo, quando que isso acontece. Então eu te convido para ficar aqui, seguir e acompanhar essa série de vídeos onde a gente vai decifrar juntos o que é a lei do tempo. Então, com muita honra e gratidão, eu, Pri, Mão Cristal Azul, assim falei. Um beijo e até o próximo vídeo.